Olá, muito bom dia para ti. Quarta-feira, 22 de julho, estamos iniciando mais uma edição do Hoje na Assembleia. Muito obrigada pela sua companhia. E agora a gente confere juntos as manchetes desta quarta-feira. A Assembleia instala 14 novas frentes parlamentares. Porto Alegre recebe primeira semana de ação climática. Evento ocorre em meio às chuvas causadas pelo El Niño. E tem ainda a previsão do tempo completa para hoje. Então fica aí que o Hoje na Assembleia está só começando. A gente está aproveitando o recesso parlamentar para revisitar os principais acontecimentos do primeiro semestre aqui do Parlamento Gaúcho, apresentando um panorama das ações, projetos e debates que marcaram o trabalho legislativo nos primeiros 6 meses do ano. Hoje vamos conferir o balanço das frentes parlamentares. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul organizou 14 novas frentes parlamentares em 2026. Uma frente parlamentar é quando deputados de diferentes partidos se reúnem para discutir e traçar estratégias sobre um tema específico. Neste primeiro semestre, foram debatidas questões relacionadas à saúde, meio ambiente, cultura e economia. Uma das frentes parlamentares falou sobre a possibilidade de extração de petróleo na Costa Gaúcha. Segundo estudiosos, a bacia de Pelotas poderia ter de 10 a 15 bilhões de barris, o que pode dobrar a reserva do óleo mineral no Brasil e movimentar cerca de R$ 1 trilhão na economia do estado. A diretora da Federação Única dos Petroleiros explicou que o pico da exploração de petróleo no país deve atingir o limite até a próxima década. Por isso, é necessário buscar novas alternativas. Que esse debate sobre a exploração do petróleo na Bacia de Pelotas, ele não é apenas um debate sobre o petróleo, ele é também um debate sobre o futuro do nosso estado, também do desenvolvimento do nosso país, da geração de empregos, de soberania e segurança energética e também sobre o financiamento de uma transição energética justa, soberana e popular para o povo brasileiro. O primeiro semestre também foi marcado pela instauração da Frente Parlamentar pelo fortalecimento da tradição e folclore gaúcho. O evento aconteceu no mesmo dia da entrega da medalha da 56ª legislatura ao movimento tradicionalista gaúcho, que completa 60 anos em 2026. Coisa gaúcha é ver um índio desdobrado, pontear o pinho numa tarde de garoa, sentir o gosto de um amargo bem cevado e o trago largo de uma cachaça bem boa. O Salão Júlio de Castilhos ficou cheio de prendas, peões, músicos e estudiosos da cultura tradicionalista gaúcha. São atividades envolvendo toda a sociedade gaúcha e nós do movimento temos um trabalho social muito grande, importante com crianças, fundamental, e entendermos que nós não vivemos do passado. As pessoas acham que nós, tradicionalistas, vivemos do passado. Não, nós preservamos o passado com um olhar sempre para o futuro. No Rio Grande do Sul, o número de microempreendedores individuais só cresceu nos últimos anos. São mais de 953 mil registros, que colocam o estado entre os 5 do país com maior número de MEIs. A Assembleia Legislativa instalou uma frente parlamentar de apoio aos microempreendedores, que busca promover ações de incentivo aos pequenos negócios. A criação da frente teve como base um estudo da PUC Rio Grande do Sul sobre as principais demandas dos MEIs gaúchos, especialmente após as enchentes de maio de 2024. A universidade também prestou consultoria aos profissionais da categoria, atingidos pela crise climática. Teve um caso em específico que me chamou muito a atenção, que foi uma MEI que eu atendi no primeiro ciclo da PUC lá, o Nando sabe da história, que ela chegou para mim e ela falou para mim: Felipe, eu não sei se esse negócio vai dar certo não, porque eu estou sozinha, eu perdi minha casa, meus filhos estão sem tratamento médico, eu estou muito mal, né? E por aí vai. E no decorrer da consultoria,
com muita humanidade, com muito ouvido, com muito colo, né, eu consegui, graças a Deus, trazer um resultado de faturamento muito expressivo para ela. E no final da consultoria ela me disse que em determinados momentos ela pensou em desistir de tudo, inclusive da própria vida. E que o nosso trabalho dentro da PUC, dentro das consultorias, foi muito além do técnico. A lista de todas as frentes parlamentares instaladas em 2026 pode ser conferida no site oficial da Assembleia Legislativa. Porto Alegre está recebendo pela primeira vez a Semana de Ação Climática, evento que ocorre até domingo, 26 de julho. A programação conta com mais de 90 atividades gratuitas descentralizadas em locais como o Instituto Caldeira, o Tecnopuc e o Multipalco. E a gente vai conversar ao vivo agora com a Helena Moura, que tem mais informações sobre esse evento, né, Helena? Bom dia para ti. Bom dia, Bárbara, para ti e para todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira. É isso mesmo, bem como tu falou. Iniciou nesta segunda-feira, dia 20, e vai até domingo, dia 26 de julho, a primeira semana da Ação Climática, com mais de 90 atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões aqui da nossa capital gaúcha. E a programação, ela reúne universidades, empresas, organizações da sociedade civil e órgãos públicos para discutir soluções voltadas às adaptações às mudanças climáticas, resiliência urbana e reconstrução do estado após as enchentes que afetaram o nosso estado em maio de 2024. O evento ele ocorre justamente, Bárbara, em uma semana de previsão de chuva aqui em Porto Alegre. As chuvas iniciaram aqui na capital no domingo e segue até hoje, nesta quarta-feira. Essa programação dessa semana climática contempla diversos formatos como painéis, oficinas, rodas de conversa, exposições, atividades culturais, ações comunitárias, laboratórios de inovação, encontros técnicos e eventos voltados à mobilização social. Entre os destaques desta semana estão debates sobre a reconstrução resiliente, o lançamento do Observatório da Resiliência Climática aqui do Rio Grande do Sul, um acordo internacional de cooperação com a Universidade da Pensilvânia, e a apresentação de editais para financiar projetos voltados a soluções ambientais e comunitárias. E olha só, Bárbara, este tema ele foi pauta do Democracia aqui da TV Assembleia. As convidadas explicaram a importância desse evento e agora a gente vai escutar um trechinho da representante da Temis, a Denise Dora. E a Temis volta a se mobilizar, então, neste momento, tanto para apoiar as famílias atingidas, quanto para pensar em soluções climáticas. Se a gente tem um grande problema, a gente precisa encontrar as soluções para ele, né? Problemas que atingem não só as pessoas, mas todas as espécies. A gente viu animais sofrendo, a gente viu destruição de matas, de vegetação, isso tudo faz parte, né, do bioma, do nosso bioma, das condições de reprodução da vida. E aí a Temis volta a se envolver majoritariamente aí com esse tema do clima este ano, já pensando na questão da organização da Semana do Clima como um momento em que toda a cidade e mais os arredores podem se sentar para conversar sobre quais são essas soluções que estão se desenhando. E, Bárbara, outra entidade que está participando dessa organização da Semana da Ação Climática aqui de Porto Alegre é o Instituto Brasileiro de Economia Circular. A representante da entidade, a Fernanda Escur, também participou do programa e a gente confere mais um trechinho. De certa forma, é como se fosse um encontro entre o que está se falando nas altas cúpulas de uma COP, por exemplo, e o que as populações, as organizações que estão nos territórios estão fazendo. Então, a ideia das Semanas de Ação Climática é trazer essa estrutura que possibilite a organização de todas essas iniciativas, esses programas de forma coletiva. E a gente tem sido muito feliz aqui em Porto Alegre, né, com a liderança da Denise, que trouxe também, né, todas essas organizações aí que estão fazendo parte da Semana de Ação Climática. Então, a gente faz parte de um coletivo maior de organizações de Semanas de Ação Climática, né, de todas as cidades, mas eu acho que também é importante a gente dizer que
as semanas elas foram pensadas para que cada localidade, cada cidade tenha a sua própria semana de ação climática de acordo com as suas particularidades, com as suas organizações. Então, a gente tem esse jogo, né, de pertencer a algo global, a algo maior, né, para conseguir conversar e talvez aí também trazer e compartilhar, né, soluções também que estão funcionando, que estão participando e dar visibilidade localmente. E olha só, Bárbara, para quem está nos assistindo e ficou interessado, esse Democracia já está disponível no YouTube da TV Assembleia. Então, acessem lá para vocês assistirem o programa completo em youtube.com/@TV Assembleia período eleitoral. E quem quiser mais informações sobre esse evento, então, da Semana Climática, que ocorre aqui em Porto Alegre até domingo, dia 26, entra então no site semanadeaçãoclimática.poa.br. Lá tem a programação completa para vocês conferirem. Volto contigo aí no estúdio, Bárbara. Obrigada, Helena, pelas informações. Assunto super importante, super relevante, né? Enquanto tu trazia as informações sobre esse evento, eu estava olhando aqui no nosso tablet. Subiu para 52 o número de municípios com danos provocados após as chuvas que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul ao longo do final de semana, desde a última sexta-feira. Então, é um assunto urgente, necessário, que se faz importante que a gente fale cada vez mais sobre as mudanças climáticas. E tá aí esse convite aí da Helena Moura para esse evento que acontece até o domingo. Obrigada, Helena. Boas informações. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia comentar contigo que desde maio de 2024 vai chover, arma o tempo, a gente já fica preocupado, né, Bárbara? A gente sempre fica agora apreensivo por causa do volume da chuva, o que vai acontecer, o que vai ocorrer, porque foi realmente um desastre que nos pegou desprevenido de surpresa, que assustou muito, né? Exatamente, um desastre sem precedentes e uma ferida aberta ainda desde 2024, a gente ainda sofre muito com as chuvas. E aí, agora essa atualização da Defesa Civil, 52 municípios com danos depois das chuvas que acontecem desde a semana passada. Obrigada, Helena, pelas informações. E seguimos aqui porque o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou este mês os primeiros casos de greening aqui no Rio Grande do Sul. A doença é considerada uma das mais severas da citricultura mundial, afetando todas as espécies de citros e sem tratamento eficaz até o momento. O repórter Maurici Filho tem mais detalhes sobre o assunto. O greening dos citros, ou Huanglongbing, é uma doença que ainda não tem cura e pode causar perdas gigantescas na produção. Por estes motivos, é considerada a praga mais devastadora de frutas cítricas em todo o mundo. Essa doença, o greening, também chamado de Huanglongbing, também chamado de HLB, ele é causado por uma bactéria do gênero Candidatus liberobacter, né? E transmitido por um bacilídeo, um inseto, a Diaphorina citri. Essa doença, ela entrou no Brasil e na Flórida praticamente no mesmo ano, em 2004. E desde 2004, a gente vem acompanhando os estudos, tanto nos Estados Unidos quanto no estado de São Paulo. E levou 22 anos para chegar aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro foco, e a Secretaria da Agricultura está trabalhando efetivamente para que esse foco seja neutralizado e não haja disseminação da doença. O greening está presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além da Argentina e, mais recentemente, no Uruguai. Os primeiros casos da doença no Rio Grande do Sul foram confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no dia 8 de junho no município de Palmitinho. Durante entrevista ao Agro RS em Foco, o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da SEAP, Ricardo Felicetti, disse por que o problema é grave, mas frisou que seus prejuízos são estritamente comerciais. Importante destacar que não há risco para a saúde humana, nem para outras plantas. Importante. Né? Mas que pela questão comercial justamente inviabiliza em territórios onde a doença já se estabeleceu, há grandes prejuízos. Nós podemos citar aí os maiores
territórios produtores de citros, que é São Paulo, que vem penando bastante em função da presença do greening, por causa da dificuldade do manejo, da dificuldade de impedir a infecção dos pomares e também da dificuldade do controle do inseto vetor, ela é transmitida por um inseto. Seguir as regras da SEAP para a produção e o transporte de mudas é fundamental para evitar a disseminação do greening no estado. Como regras para a produção de mudas, essas mudas têm que estar em viveiros telados, com tela, a gente chama tela antiafídica, que são telas bem diminutas para não passar justamente o inseto vetor, né, junto das mudas. E a outra regra é a distância de pomares, pelo menos 200 metros, na distância de outros pomares que pode ser foco de uma contaminação. Para ingresso dessas mudas aqui no estado do Rio Grande do Sul ou para transitar qualquer outra unidade da federação, são exigidos os termos de conformidade, que é emitido por um responsável técnico, a inscrição no RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, e também a permissão de trânsito, que são documentos que avaliam a condição fitossanitária, atestam conforme laudos laboratoriais, dependendo da exigência, e aí atestam justamente que a planta está sã, está em condições de ser utilizada, né? O pesquisador da Embrapa Clima Temperado apontou quais são os sinais que podem indicar ao produtor a presença de greening no pomar. Os principais sintomas são manchas amarelas, irregulares e assimétricas nas folhas. Os ramos também ficam com as folhas todas. Os frutos deformados, pequenos e com maturação irregular. A outra questão, mesmo o produtor familiar, ele é muito profissional. Ele conhece bem os insetos, né? E ele pode utilizar armadilhas, né? Essas armadilhas vão prender os insetos e ele vai conseguir fazer a identificação. A simples presença do psilídeo não significa que as plantas estão contaminadas. O próprio psilídeo pode não estar contaminado. Perfeito. Ele só se contamina quando ele se alimenta de uma planta doente. E as informações detalhadas sobre o greening dos citros você confere na próxima edição do AgroRS em Foco com Maurici Filho. O programa vai ao ar pela TV Assembleia no próximo sábado, dia 25, ao 12h30. E agora a gente vai conferir juntos a previsão do tempo completa para esta quarta-feira, ainda de instabilidade, como a gente pode ver aqui no mapa. Bom, esta quarta-feira, a frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul começa a se afastar em direção a Santa Catarina, favorecendo a redução da instabilidade aqui no estado. Mesmo assim, ainda há condição para pancadas de chuva em diversas regiões, já que a umidade permanece elevada, principalmente na metade norte. As regiões noroeste, norte, serra e áreas da região metropolitana seguem com risco de temporais isolados. Outro destaque é a agitação do mar, que exige atenção no litoral gaúcho. Os termômetros variam hoje entre 16 graus em Capão da Canoa, 14 aqui na capital. Já as máximas chegam a 16 em Pelotas, 18 em Capão da Canoa, 14 lá em Uruguaiana. Na quinta-feira, a expectativa é de uma mudança no cenário. Depois de vários dias de chuva, o tempo firme volta a predominar, com o retorno do sol e uma ligeira queda nas temperaturas. E antes da gente encerrar a previsão do tempo, vou pedir para o pessoal colocar na tua tela aí uma imagem com um registro da força das tempestades desta semana. Na manhã de terça-feira, houve queda de granizo em Rio Pardo e Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. Em alguns pontos, as pedras de gelo chegaram ao tamanho de um ovo de galinha, olha só. Apesar das imagens impressionantes, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que não houve registro de danos provocados pelo granizo. Olha só o tempo, o que ele faz, né? Impressionante as imagens. E a cobertura completa do que acontece aqui no Legislativo está no Jornal Assembleia, às 10 horas da noite, com edições terças e quintas, nesse período de recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho. Até lá, o Hoje na Assembleia também tem mudanças, com edições nas terças, quartas e quintas-feiras.
Então, fica com a gente aqui durante esse período de recesso e te inscreve também no nosso canal do YouTube nesse período de eleições. Obrigada pela tua companhia e eu te espero amanhã, a partir das 8h45, para mais um encontro do Hoje na Assembleia. Tchau, tenha um ótimo dia!